Era quase meia-noite quando o pastor Samuel ouviu 3 batidas na porta da igreja. O templo estava vazio e a cidade já dormia. Ele não imaginava que aquelas batidas mudariam o destino de todos. Samuel caminhou lentamente pelo corredor escuro até a porta principal. As luzes estavam apagadas e apenas a lua iluminava os vitrais antigos. Quando abriu a porta, encontrou algo inesperado. Um menino estava ali sozinho, segurando uma pequena mochila. O garoto parecia cansado e assustado. Suas roupas estavam sujas de poeira e seus olhos mostravam que ele não dormia havia muito tempo. Samuel se abaixou para falar com ele. "Você está perdido?" perguntou com calma. O menino demorou alguns segundos para responder. Depois falou algo que deixou o pastor completamente confuso. "Eu não estou perdido, eu fui enviado." Samuel franziu a testa, tentando entender o que aquela frase significava. "Enviado por quem?" perguntou ele. O menino respondeu apenas uma palavra: "Por Deus." Samuel ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela resposta parecia impossível de entender. Mesmo assim, ele convidou o menino para entrar na igreja. O garoto entrou devagar, olhando ao redor como se aquele lugar fosse importante para ele. Samuel percebeu que havia algo diferente naquele menino. Algo difícil de explicar. Eles sentaram em um dos bancos próximos ao altar. "Qual é o seu nome?" perguntou Samuel. O menino respondeu calmamente: "Lucas." Samuel perguntou onde estavam os pais dele. Lucas abaixou os olhos por alguns segundos. Depois respondeu algo que deixou o pastor ainda mais preocupado. "Minha mãe disse que eu precisava vir aqui. Ela disse que o Senhor saberia o que fazer." Samuel nunca tinha visto aquele menino antes, mas havia algo estranho. Lucas parecia conhecer aquele lugar. Ele olhava para os vitrais da igreja como se já tivesse estado ali muitas vezes. Então tirou algo da mochila. Era um pequeno envelope. Lucas entregou o envelope ao pastor. "Minha mãe disse que o Senhor precisava ler isso." Samuel abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta. E a primeira frase fez o coração dele acelerar. "Se você está lendo isso, é porque meu filho finalmente chegou." Samuel levantou os olhos lentamente para Lucas. A carta continuava, e cada palavra parecia revelar um segredo antigo. A mulher que escreveu a carta dizia que havia escondido o menino por muitos anos. Ela acreditava que Lucas tinha uma missão importante. Algo que deveria acontecer naquela igreja. Mas antes que Samuel terminasse de ler a carta, Lucas olhou diretamente para o altar e disse algo que fez o pastor prender a respiração. "Ele está aqui." Samuel olhou ao redor. A igreja estava completamente vazia, mas Lucas continuava olhando para frente. "Quem está aqui?" perguntou Samuel. Lucas respondeu com voz baixa: "A pessoa que precisa ouvir o que Deus quer dizer." Samuel sentiu um arrepio percorrer seu corpo, porque naquele exato momento alguém abriu lentamente a porta da igreja. Era Aurora. Ela havia voltado ao templo naquela noite para orar. Quando entrou, viu o menino sentado ao lado do pastor. Lucas olhou diretamente para ela e disse algo inesperado. "Eu sou Aurora", e naquele momento percebi que aquele menino não tinha aparecido por acaso. Se você quer descobrir o que Deus estava prestes a revelar, continue acompanhando essa história aqui no canal. Aurora entrou na igreja ainda segurando a bolsa contra o peito. Ela não esperava encontrar ninguém ali naquela hora da noite. Quando seus olhos encontraram o menino sentado ao lado do pastor Samuel, algo dentro dela ficou inquieto. Lucas continuava olhando diretamente para Aurora, como se já a conhecesse. Aurora se aproximou lentamente. "Boa noite", disse ela com voz baixa. Lucas respondeu sem hesitar: "Eu estava esperando você." Aurora franziu a testa. "Esperando por mim?" O pastor Samuel também parecia confuso. Lucas apontou para o envelope que Samuel ainda segurava. "Minha mãe disse que a mensagem era para vocês dois." Samuel voltou a olhar para a carta. Agora ele percebeu algo que não havia notado antes. No final da carta havia um nome. O nome de Aurora. Samuel levantou os olhos lentamente. "Essa carta também fala de você." Aurora sentiu o coração acelerar. Samuel continuou lendo em voz alta. A carta dizia que Lucas havia nascido em um momento difícil. Sua mãe acreditava que Deus tinha um propósito especial para o menino, mas ela também sabia que não conseguiria protegê-lo para sempre. Por isso pediu que ele procurasse a igreja, e 2 pessoas em especial, o pastor Samuel e Aurora. Aurora ficou sem palavras. Ela nunca tinha ouvido falar daquela mulher. Lucas abriu novamente sua pequena mochila. Dessa vez ele tirou uma fotografia antiga. Aurora pegou a foto com cuidado, e seu coração quase parou. Na foto havia uma mulher sorrindo. Mas ao lado dela estava alguém que Aurora reconheceu imediatamente. Era sua irmã, uma irmã que desapareceu anos atrás. Aurora começou a tremer. "Essa mulher é minha irmã."
Lucas olhou para Aurora com os olhos cheios de emoção. Ela é minha mãe. O silêncio tomou conta da igreja. Aurora percebeu algo naquele instante. Lucas não era apenas um menino perdido. Ele era parte da sua própria família. A irmã de Aurora havia enviado o filho até ali, porque confiava que ela cuidaria dele. Aurora abraçou Lucas sem conseguir conter as lágrimas. Depois de tantos anos, sua família havia voltado. Samuel observava aquela cena com emoção. Às vezes Deus responde de maneiras que ninguém espera. Aurora olhou para o altar da igreja e sussurrou uma pequena oração. Obrigada, Deus, porque naquela noite ela não encontrou apenas respostas. Ela encontrou um novo começo. Lucas segurou a mão dela com força, como se finalmente estivesse em casa. Eu sou Aurora e naquela noite eu entendi que quando Deus responde, Ele não muda apenas uma história, Ele muda uma vida inteira. Se você acredita nisso, continue acompanhando o canal Revelações do Coração.